Muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 22 de abril, descobrimento do Brasil, 520 anos, hein? E o Band Cidade mostra o movimento pela flexibilização da quarentena no comércio. A Prefeitura de São José já acena positivamente para a medida que ganha força em outras cidades. Ambulantes da região sentem os impactos financeiros pela pandemia e vivem a incerteza se terão direito ou não do auxílio oferecido pelo governo federal. E continua na região a vacinação contra a gripe e as ações dos empreendedores do turismo e entretenimento para superar a crise. Band Cidade, primeira edição, começa agora. Começa a ganhar força na região o movimento que defende uma quarentena seletiva e a retomada gradual do comércio. Em São José dos Campos, o cadastro para os comerciantes obterem a permissão já começa hoje. Quem tem mais detalhes ao vivo é a nossa repórter Caroline Rossaz, está lá em São José dos Campos. Carol, uma ótima tarde para você. Lembrando que São José começa hoje o cadastramento, mas também hoje confirmou mais uma morte pelo coronavírus. É a quinta na cidade, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. É isso mesmo, essa quinta morte por coronavírus aqui em São José dos Campos é de um homem de 67 anos que estava internado no hospital municipal e morreu no dia 7 de abril. Mesmo com os números crescendo, segundo a Prefeitura, o sistema de saúde ainda está longe de estar sobrecarregado. Hoje, menos de 20% dos leitos de UTI e de internação estão ocupados por pacientes com coronavírus. Para falar sobre isso, está aqui comigo a secretária adjunta de saúde, a Margarete Correia. Margarete, boa tarde para você. O município acredita então que os hospitais da cidade, pelo menos nesse primeiro momento, não correm risco de superlotação, é isso? Pelo histórico e a série que a gente tem colhido nesses últimos 45 dias de veiculação do vírus e inclusive do primeiro óbito registrado, nós temos essa percepção de que, realmente comparativamente a outros municípios, o nosso número de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, tem sido para lá de suficiente, porque em nenhum momento ultrapassamos ainda 20% da lotação. E historicamente a gente está aí colhendo esses frutos de estar com 5 dias no máximo de internação. Isso nos dá uma segurança em perceber que é possível sim melhorar essa condição das pessoas poderem se mobilizar o mínimo possível, né? Que isso é muito importante nesse momento. Que outros dados a Prefeitura está se baseando para colocar em prática, né, esse decreto que determina aí a reabertura do comércio de uma forma gradativa? Na verdade, ele não é uma determinação, né? Ele possibilita, oportuniza para que alguns comércios, né, que a sociedade necessita, está aberto para que quem precise procure. Ninguém está dando aval para todos voltarem à vida normal, porque ela nunca mais será a mesma, com certeza. Então, o que acontece é que a gente tem a segurança mediante não só esse acompanhamento, monitoramento de todos os casos que já tiveram alta hospitalar, que já tiveram, inclusive, os casos de síndrome gripal, que também retornaram às suas vidas no cotidiano, e que faz com que a gente creia que sim, é possível, com responsabilidade de todos, nesse acompanhamento de quem vai às ruas fazer suas compras e suas necessidades essenciais. Foram feitos 450 testes rápidos na população. O objetivo é ter uma ideia aí de quanto % dos moradores tiveram contato já com o vírus e desenvolveram anticorpos? Perfeitamente. Como qualquer outra doença, à medida que a nossa sociedade, nenhuma tinha contato antes disso. Então, todos estávamos vulneráveis. À medida que a gente vai tendo contato com o vírus, cada um tem uma capacidade de reação e esse teste, na verdade, foi para a gente justamente perceber quem da nossa população, de uma forma aleatória, né, sem nenhum tipo de sintoma, pessoas normais, fizeram o teste e a gente percebeu que 3,11% da população já contém o anticorpo. Então, isso dá, em termos de números, quase de 22 a 25 mil pessoas já tiveram contato com o vírus e depois do 7º dia, ela já cria anticorpos. E isso forma uma barreira natural que é importante para proteger, inclusive, os que são vulneráveis, que são os idosos e os nossos com comorbidades. Tá certo, Margarete. Muito obrigada pela sua entrevista. Olha só, Nicoline, esse número de 3% aí que a Margarete citou é um resultado preliminar. O resultado aí
sair disso, desses testes oficial, está previsto para sair amanhã. Volto com você aí no estúdio. A expectativa é que não mude muito aí, a gente vai saber o que eles vão fazer com esses dados a partir de agora. Obrigado, Carol, pelas informações. E olha, hoje uma carreata pedindo a reabertura do comércio percorreu algumas ruas de Taubaté. A gente tem algumas imagens, um grupo pequeno de algumas dezenas de veículos, mas com um caminhão de som, como a gente pode ver aí, protestou contra as medidas de isolamento social aplicadas pelo governo do estado, que mantém até 10 de maio a quarentena. Por enquanto, a Prefeitura de Taubaté não confirma nenhum plano de flexibilização do comércio antes do término da quarentena. Mas, a partir de agora, a Vigilância Sanitária da cidade recomenda o uso de máscaras caseiras pela população em todas as ruas. Já nos estabelecimentos considerados essenciais e que estão autorizados a funcionar, o uso da proteção facial passa a ser obrigatório para funcionários e também para clientes. Esses locais ainda devem fornecer álcool em gel, controlar o acesso das pessoas para evitar aglomerações, além de respeitar a distância de 1,5 metro nas filas internas e externas. 24 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante essa pandemia. Ficou conhecido como Corona Voucher. O benefício é destinado para os trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais e os beneficiários do Bolsa Família, que sofreram o impacto da crise pela Covid-19. Hoje, o Senado vota se a medida pode ser ampliada para categorias como caminhoneiros, camelôs, catadores de recicláveis e até os taxistas. Enquanto isso, sobra incerteza pelos trabalhadores. O dono dos brigadeiros mais famosos de Taubaté, de repente, viu a venda dos doces despencar nas últimas semanas. Com as medidas de restrições de circulação de pessoas nas ruas do centro da cidade, o Edson conta que vendia em média 50 doces por dia. Mas agora, esse número caiu para zero. É o meu único ganha-pão. E agora, hoje, por causa da pandemia, eu não estou podendo sair para poder vender. Porque as lojas, os barzinhos, está tudo fechado. O Edson ganhou fama entre os moradores de Taubaté por percorrer diariamente quilômetros para a venda dos brigadeiros. Hoje eu estou dependendo de alimento, tenho que pegar e juntar o dinheiro para me poder pegar e colocar alimento em casa, tenho que juntar o dinheiro para me poder pagar meu aluguel, água, luz. E algumas pessoas estão entrando em contato comigo, estão me ajudando com o mantimento. Sem alternativa e com o estoque de brigadeiros parado, ele decidiu postar um vídeo na rede social para pedir ajuda. O Jefferson viu o apelo do Edson na internet e quis colaborar. Olhando os comentários lá, eu vi que as pessoas tinham o mesmo receio de sair de casa, né? Mas como que eu vou aí? Eu falei, bom, como a Jeff Hambúrguer está funcionando, a gente está atendendo os clientes delivery, eu posso incluir os doces do Edson no nosso cardápio. Aí eu liguei para ele e falei, Edson, se você quiser eu vendo esses brigadeiros para você. Só trazer para a gente aqui, né? Daí eu fui na casa dele lá, busquei, aí a gente fez uma live avisando os clientes dele que estava no nosso cardápio e a gente colocou no cardápio. Né? E foi sucesso. Quem também está com a rotina de trabalho prejudicada é o seu Ademar. Com 64 anos, o catador de materiais recicláveis sai de casa todo dia pela manhã para recolher o material que depois é comprado por uma recicladora de Taubaté. Agora está meio difícil, né? Porque por causa dessa doença aí, né? Tudo fechado, não tem onde vender, você está vendo aí. Por mês, ele recebe R$ 900 pela venda do material coletado. Valor que ele não sabe se vai conseguir agora em abril. O seu Ademar se cadastrou no sistema da Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial. Mas, apesar disso, ele não tem previsão de quando vai conseguir ter acesso ao benefício. Já veio o cadastro, mas só dá em análise. Fui na lotérica aqui, mas a moça falou que só quem tem conta em banco. Aí eu não tenho conta, eu não tenho renda nenhuma. Eu vivo disso aí. O auxílio emergencial do governo federal será pago em 3 parcelas de R$ 600. Tem direito a receber todo o profissional que depende do trabalho informal, como, por exemplo, autônomos e microempreendedores individuais. Um dinheiro que fará toda a diferença no bolso de quem deixou de trabalhar durante a pandemia e não tem como recorrer a outra fonte de renda. Enquanto a ajuda financeira não chega, o seu Ademar vai se acostumando a conviver com a incerteza. Agora, esse fim de mês tem que pagar a casa. Tem que vir pegar até dia 29, porque dia 30 vem esse aluguel que eu tenho que pagar. Então a gente vai levando.
Com a morte confirmada hoje em São José dos Campos, já são 17 o número de vítimas fatais pela doença na região metropolitana. Até agora são 285 casos confirmados e a gente separou aqui uma tabela com os dados para que você fique mais bem informado por cidade. Essas são as cidades que têm mortes suspeitas ou casos confirmados. A liderança é de São José dos Campos, como a gente vê aí, 144 casos confirmados, 12 mortes suspeitas e 5 agora confirmadas. Taubaté já tem 2 confirmadas, tem outras 10 suspeitas, 25 casos confirmados. Chama atenção o número de casos em Caraguatatuba, que já chegou a 22. A cidade tem 2 mortes confirmadas e 4 mortes suspeitas. A gente tem aqui, Jacareí, que tem 1 morte, Pindamonhangaba, 1 morte, Cruzeiro, 2 mortes confirmadas. E a gente tem aí o número de casos confirmados, Jacareí já com 20, 11 na cidade de Pindamonhangaba, 8 em Ubatuba, 7 em Caçapava, 6 em Cruzeiro, 3 em Ilhabela. E a gente tem aqui a cidade de Lavrinhas, com 1 morte confirmada e 2 casos confirmados. Há casos confirmados também em Tremembé, Campos do Jordão e Aparecida. Ilhabela divulgou que não tem paciente internado com suspeita de coronavírus. Olha que notícia boa, hein? A principal medida adotada na cidade para conter a pandemia foi a restrição ao acesso pela balsa, que está em vigor desde o dia 20 de março. Ainda de acordo com a prefeitura, desde 10 de abril não há crescimento no registro de casos da doença. Como vimos agora há pouco na tabela, Ilhabela também tem 3 casos confirmados e, graças a Deus, nenhuma morte registrada. E hoje é dia do descobrimento do Brasil e também dia internacional do planeta Terra. O Band Cidade vai repercutir agora o meio ambiente e já é notado em vários lugares do mundo a redução da poluição na água e na atmosfera como consequência dessa quarentena. Boas notícias devido a essa parada. Eu converso ao vivo pela internet com o professor dos cursos de engenharia da Anhanguera de Jacareí, Matheus Ribeiro Augusto. Professor Matheus, boa tarde, obrigado pela atenção com a Band, tudo bem? Muito boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Essa pandemia que forçou a parada de muita gente pode estar quebrando paradigmas de consumo, isso também pode mexer com o meio ambiente, a questão da produção em todo o mundo, a diminuição dos danos ao meio ambiente, professor? Bom, com certeza, você tocou num ponto importante. Eu acredito que com essa pandemia, a população vai mudar muito, os hábitos da população de consumo com certeza vão mudar muito. E as questões ambientais, né, já notamos algumas diferenças em todo o mundo, entretanto, após esse período de isolamento, as atividades retornarão ao normal e novamente as indústrias, né, continuarão emitindo poluentes, a circulação de veículos também voltará ao normal. O grande ganho são com os hábitos da população, hábitos de higiene, hábitos de consumo. Há expectativa de que a partir de agora a montagem de um negócio, por exemplo, o planejamento para o desenvolvimento de uma tarefa, se pense um pouco mais no meio ambiente? Vocês acreditam que vai deixar esse legado para os projetos que vão ser lançados daqui a 6 meses, 1 ano, 2, um pouco mais? Com certeza, esse é um legado que vamos carregar, com toda certeza. E voltando a falar um pouco dos hábitos da população, hábitos ambientais, eu gostaria de destacar o hábito da separação dos resíduos. Então eu noto que a população já está mais consciente com a separação dos resíduos por medo de contaminar o catador do resíduo, certo? O prestador de serviço da coleta de resíduos sólidos urbano, que presta um serviço sensacional para a comunidade. Então já existe essa preocupação no acondicionamento do resíduo. O resíduo agora, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela recomenda que o resíduo seja acondicionado numa sacola, num saco plástico, ocupando no máximo 2/3 e colocando em 2 sacos para realmente prevenir o catador de entrar em contato direto com com um possível vírus.
É o lado bom e positivo de tudo que a gente está passando. A gente espera que a população realmente abrace essa ideia. Eu queria agradecer ao professor Matheus Augusto, gentilmente nos atendeu. Uma boa tarde, obrigado pela atenção, professor. Muito obrigado. Seguimos com imagens ao vivo agora de Caraguatatuba, a rodovia dos Tamoios. Tá aí, ó, chegada ao litoral norte, movimento bem tranquilo. A quarta-feira começou com nebulosidade, mas faz sol neste momento. E agora à tarde a máxima deve chegar aos 26 graus. Primeira parada no Band Cidade, a gente volta em instantes, não saia daí.